Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto O Caldeireiro. Conta-se que um caldeireiro foi contratado para consertar um enorme sistema de caldeiras de um navio a vapor, que não funcionava bem. Após ouvir do engenheiro a descrição do problema e de ter feito algumas poucas perguntas, o caldeireiro dirigiu-se à sala de máquinas. Durante alguns instantes ficou olhando para o labirinto de tubos retorcidos, escutou o ruído surdo das caldeiras e o silvo do vapor que escapava. Com as mãos, apalpou alguns dos tubos, depois, cantarolando distraidamente, procurou no avental alguma coisa, até tirar de lá um pequeno martelo, com o qual bateu apenas uma vez numa brilhante válvula vermelha. Imediatamente o sistema inteiro começou a trabalhar com perfeição e o caldeireiro voltou para casa. Quando o dono do navio recebeu a conta de R$ 10.000 pelo serviço, queixou-se ao caldeireiro. Argumentou que ele só havia ficado na sala de máquinas por 15 minutos e pediu-lhe então uma conta pormenorizada. Eis a descrição da nota de prestação de serviço. Conserto com o martelo, R$ 5. Saber onde martelar, R$ 9.995. Total, R$ 10.000. A questão não é o trabalho, é o saber de realizar o trabalho, não é? Então, nós temos aqui um grande exemplo para todas as profissões, para todos os tipos de situações de trabalho, né? Seja ele dentro de casa, no lar, seja ele numa profissão. O que importa não é a ferramenta, o que importa não é o ato em si do fazer, mas sim como é que foi feito, como é que você chegou nesse resultado. Como é que você aprendeu a fazer? Isso você não consegue se igualar a ninguém. Se eu falar que através dessa caneta aqui eu resolvo um problema sério na educação, eu vou ensinar meus alunos através dessa caneta, né? Aqui eu resolvo o problema educacional com uma caneta. O objeto em si tem em qualquer loja, mas eu que vou usar a caneta, sei como eu vou usar a caneta e posso garantir que a partir do momento que eu usar essa caneta vai ter resultado. Tem gente que tem a mesma caneta e não obtém o resultado. Quantos professores são formados por ano? Desses que são formados, quantos ficam na educação? Grande parte vê outro emprego, outra situação e corre, vai embora. Aqueles que ficam, que ainda insistem em ficar, quantos deles são compromissados e usam essa caneta para realmente alfabetizar e mudar a vida de alunos? É isso, né? Isso aqui, por si só, não tem valor. Mas como vai ser utilizado, aí tem, né? Quando sai da fábrica, sai 50 em cada caixa, sai 100 em cada caixa, tudo igualzinha, tudo com o mesmo tanto de tinta, mas quem faz o uso vai fazer de forma diferente. Aí é que está o grande valor, né? Eu sempre chamo pessoas para vir fazer serviço aqui em casa, seja para consertar um cano, consertar eletricidade, fazer um azulejo. Eu sempre falei para as pessoas que trabalharam aqui em casa, eu não vou dar preço, quem vai dar preço é você, porque é o teu trabalho, o material, tudo, eu sei o preço, eu vou lá, eu compro o material, eu já sei, né, quanto que eu vou gastar de material. O uso desse material, se você vai fazer render, se você vai saber utilizar de forma que esse material realmente fique bom na parede, no objeto que for em casa, o teu trabalho, eu não posso dar valor. Eu posso dar valor para pá, para tinta, para o cimento, porque esse eu vou em cada loja, eu vejo o preço de cada um e lógico que eu vou comprar aquele que é bom e barato,
né, que está aí mais em conta, mas que seja bom. Agora, eu não posso pegar você, o trabalhador, e medir ele com outro trabalhador. Não tem como, porque cada um é único. Às vezes tem um pedreiro que é maravilhoso para assentar azulejo e ele é péssimo para pintura. Tem uns que são ótimos para acabamento, tem outros que são péssimos para acabamento, gostam mais de trabalhar no grosso, no bloco, no cimento. Então ninguém é totalmente perfeito, cada um é um. E como que vai estar sendo utilizado o material numa reforma, num conserto, é que é o preço dado pela pessoa que vai fazer. Ah, Patrícia, mas então qualquer preço que dá você paga? Não, também não. Porque você, para contratar qualquer pessoa, você já tem que ter visto o serviço dela. Então você não vai tá trazendo a pessoa assim, sem nunca ter visto feito o serviço, né? Então você já conhece mais ou menos o serviço da pessoa. Aí cabe a você ter ou não dinheiro, aceitar ou não as condições, diante do trabalho que você está ofertando à pessoa, né? Então, é toda uma questão assim de reflexão da importância que cada um tem com o uso da sua sabedoria, do seu conhecimento, de forma correta, de forma que venha a trazer benefícios, né? O maior da reflexão que eu peguei aqui, de fato, é a respeito do professor. O professor, com uma caneta, ele faz miséria, se ele quiser. Miséria em todos os sentidos. Miséria do lado ruim ou miséria do lado construtivo, né, que eu tô querendo dizer. Mas o preço não tá no giz e lousa dele. O preço tá de acordo com o investimento dele, com o desejo dele de transformação. Eu sempre fui a favor de fazer uma prova com o professor todo ano. Não é para tirar o emprego de professor. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas se ficar fazendo prova com o professor todo ano, vai ter aqueles que vão acabar sendo reprovados, vão perder o cargo, né? Eu acho que só perde o cargo aquele que não se manifesta na sua reciclagem, aquele que não se instrui. Porque se você sabe exatamente aquilo que você está fazendo na sala de aula, se você compreende o processo ensino-aprendizado, se você se dedica às suas aulas, se você é criativo, se você gosta do que faz, se você faz o seu melhor, por que você vai ficar reprovado? O professor tem que ser avaliado não pela quantidade de aluno que ele aprova. O professor tem que ser avaliado pelos instrumentos que ele utiliza para que o seu aluno aprenda. Então tem professor, por exemplo, que é tradicional. Babebi bobu todo dia lá na lousa, fica, né? Hoje o dia está ensolarado, coloca na plaquinha lá um pregador escrito lá, hoje o dia está ensolarado, é fila, um aluno olhando no piolho da cabeça do outro. Ele é tradicional, porém, mesmo sendo tradicional, a sua sala é disciplinada, a sua sala é organizada, os seus alunos são bem educados, as tarefas são feitas, tem pouca desistência de aluno, ou a assiduidade é correta, os alunos estão sempre na sala de aula, os pais são participativos, ou seja, mesmo ele sendo tradicional, ele trouxe os alunos para ele está ensinando. Os alunos estão ali todos os dias e ele está aplicando a aula dele da forma que ele acha melhor. O tradicional é forma, cada um escolhe a sua forma, então o tradicional não está errado. Eu não tenho que fazer uma avaliação aos professores para ver quem é o cara mais bambam aí, né, que é mais criativo, não. Mas assim, como é que está o geral daquela sala? Está tudo caminhando correto naquela sala, sem novidade? Então está tudo certo, aquele professor continua. E ele pode continuar na linha dele, tradicional. O outro participa de concurso fora do município dele, ele vai lá e mostra o trabalho da molecada dele, ele faz amostras, traz o pessoal de fora, ele vira a molecada de cabeça para baixo, as crianças não faltam, os alunos estão sempre interagindo, não dão problema de comportamento, as carteiras são colocadas de forma de grupo, esse professor ele traz música, ele traz teatro e tal. Tá dando certo? Esses alunos estão caminhando, estão aprendendo? Esses alunos vão para a escola, não são alunos faltosos? Então tá funcionando. Esse professor também,
ele pode muito bem ser remunerado um pouco mais. Então, a aprovação e reprovação do professor não seria a título de tirar o emprego dele, mas ganha o mérito, né? Ganha um pouco mais no salário dele, vamos dizer assim. Porque ele trabalha mais, porque ele consegue um rendimento maior, porque ele está se aplicando com seus alunos. Teve um tempo que tinha lá como é que chama? O bônus. Sabe como é que eles mediam o bônus do professor? Que o professor tinha direito a ganhar um bônus no final do ano. Através de uma prova que vinha pelo Saresp, se eu não me engano. Ou era essa, ou era aquela... Caramba, esqueci o nome agora. Tinha uma outra prova que era pelo governo federal. A gente fazia 2 provas no final do ano. Uma era Saresp e outra pelo governo federal. Eu não sei qual delas que era. Eu acho que era pelo Saresp mesmo. Que se o professor, se naquela prova do Saresp, só na prova do Saresp, os alunos fossem bem, aí o professor ganhava bônus. O que acontecia? O professor pegava os alunos que eram ruins e mandava ficar em casa. Os alunos que tinham problema de deficiência ficavam em casa. Só ia fazer provas bons. Aí, pelos bons, estava tudo bem. Os alunos tiravam uma boa nota e o professor ganhava bônus. É justo isso? Eu achava uma tremenda sacanagem. Porque eu usava o meu aluno para eu ter meu salário. Então, no meu caso, não. Eu mandava todos os alunos virem. O diretor ficava doido comigo. Mas o aluno que tem deficiência não consegue fazer a prova. Eu falei, mas é a realidade que eu tenho. Eu tenho aluno com deficiência. Mas aquele aluno ali mal sabe ler, você mandou ele vir. É direito dele, é dia de aula. Ele tem que estar aqui. Se ele vai errar tudo na prova, ele vai errar, mas os outros vão acertar ou vai mais ou menos. Eu não ficava nessa fissura porque eu achava o fim da picada, você usar o seu aluno para ter aumento de salário. Então, eu acho que o professor ele tem que ser avaliado do começo ao fim do ano, o seu trajeto. E quem é que vai avaliar isso? Aí existem rixas, né? Coordenador que não gosta de professor, a panelinha do coordenador, a panelinha do diretor. Então, quem é que vai avaliar o professor? Porque se depende do coordenador, tem professor que ele não vai com a cara. Aí ele pode discriminar esse professor e não avaliar bem. O diretor, às vezes, também não vai com a cara do professor, também não quer avaliar bem. E aí? Como é que fica? Quem é que ia fazer essa avaliação, afinal de contas? Mandar supervisor para a escola? É um supervisor para 3, 4 escolas? Eles não vão ver. Então, tá aí, dentro dessa burocracia, o professor nunca vai ser avaliado como realmente tem que ser. Porque não existe aquela coisa, né, do diretor, do coordenador, do supervisor ético. Que independente se vai com a tua cara ou não, ele vai avaliar o teu trabalho. Quantas vezes, aluno que dá problema, que às vezes você, né, tá querendo fuzilar o molequinho ali, você trata ele igual aos outros. Pelo menos, eu fiz isso a vida inteira. Eu não tratava aluno diferente porque é cheirosinho ou porque é fedidinho. Mas, infelizmente, dentro do meio da educação, tem aqueles que são bem tratados, maltratados. Quanto menos você faz, melhor você é. Aí fica difícil. Mas o professor deveria ser avaliado, sim, no seu trabalho, no seu rendimento, como que anda, né, evoluindo a sua turma. E não uma única prova, que é sacanagem. Uma única prova é pura sacanagem. Assim como também, hoje em dia, está tendo uma avaliação do professor. Ele vai lá e faz uma prova. Eu não sei se essa prova que o professor faz é para garantir emprego, não sei se é para garantir uma verba maior no salário dele, não sei. Sinceramente não, porque eu estou aposentado, então não sei. Mas tem, hoje em dia, o professor faz a prova de mérito. Corre o risco do governo pegar e passar a faca em muito professor aí, porque se o cara não tiver mérito, se ele não fizer a prova de acordo com como o governo quer, tem governo que você tem que ser elitista, tem governo que você tem que ser do povão. Então, você nunca vai poder colocar a sua opinião numa prova de mérito, porque eles querem que você dance conforme a música daquele governo. Aí eu passei na prova, quando eu passei aqui em Itaquá, eu passei porque eu escrevia sobre construtivismo. Então, a minha redação foi baseada no construtivismo. Eu não sou professora de construtivismo, eu sou vivencionista. Mas eu escrevi construtivismo porque eu sabia que a linha de Itaquá era construtivista. Aí eu passei no concurso. Então, nós temos que ver assim o profissional pelo que ele faz. O que vale o trabalho de uma pessoa
é o que ele faz, como ele faz, o resultado desse trabalho, né? E não os meios que ele utiliza. Os meios que ele utiliza, qualquer um pode ter. Professor tem giz e lousa. Qualquer um pode ter giz e lousa. Uma criança nasce e brinca com giz e lousa. Qualquer um pode ter. Mas, e aí? O valor do professor é o uso desse giz e lousa. São os resultados do trabalho que ele faz com esse giz e lousa. Assim como qualquer outro. Nós não podemos desmerecer o trabalho das pessoas, porque cada um utiliza o seu jeito, o seu conhecimento. E conhecimento, sinceramente, gente, ele tem um valor tão grande que dinheiro no mundo nenhum paga quando a gente realmente tem conhecimento de causa, quando a gente realmente sabe aquilo que está fazendo. Hoje em dia os profissionais, eles falam que sabem, né? Você está vendo aí prédio caindo, o que mais está acontecendo hoje, eu nunca vi coisa igual. Os prédios parecem que estão sendo feitos de açúcar. É um tal de prédio desmoronar o tempo todo. É médico largando tesoura dentro da barriga das pessoas operadas. É professor matando a mente de aluno na sala de aula porque não é um bom professor. Então, profissionais ruins, nós estamos cheios hoje em dia. Então, quando a gente encontrar um que seja realmente bom, a gente deve valorizar sim. E isso parte também do pressuposto financeiro. Não tem como fugir disso. É uma das formas de valorizar um bom profissional, é pagando aquilo que realmente merece o seu conhecimento. Que às vezes o valor do mundo nenhum paga o conhecimento de uma pessoa para salvar a vida de alguém, né? Para evitar um acidente, evitar um mal maior. Aquele conhecimento ali, ele tem um valor extraordinário.